Olá, seja bem-vindo ao podcast Viver Bem. Eu sou Juliana Garcia e o tema do nosso podcast é voltado para você que tem criança pequena em casa. Hoje nós vamos falar sobre acidentes com ingesta de substâncias corrosivas ou objetos. 80% dos casos desses acidentes acontecem com crianças e é preciso ficar atento o que fazer para prevenir e também o que fazer quando um acidente como esse acontecer na sua casa. Estou recebendo hoje aqui no nosso podcast, olha que honra, primeiro podcast das duas, então sejam muito bem-vindas, doutora Verônica Vale, gastroenterologia, endoscopista, presidente da SOBED aqui no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, doutora Verônica. Obrigada, Juliana. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa campanha, que é uma campanha a nível nacional da SOBED, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Na sua área social, ela lançou essa campanha em agosto, em Salvador, e liberou para todas as federadas do Brasil fazer essa campanha. Então, é uma campanha de prevenção dessa ingesta de corrosivos e corpos estranhos na infância. Que bom. Então, olha, já viu que vai ser um tema importante. Convidamos também a doutora Rosane Gomes. Seja muito bem-vinda, doutora Rosane. Doutora Rosane é a presidente do Departamento de Gastroenterologia da SOPERN, que é a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte. É muito comum no consultório, nas urgências, esses acidentes com os pequenos? Sim, mas boa tarde a todos. E eu quero dizer, antes de abordar o tema, que é uma satisfação enorme estar aqui participando de um tema de extrema relevância, né? Se eu considerar que no Brasil os acidentes na infância eles representam a principal causa de morte de crianças na faixa etária entre 1 a 14 anos de idade, se eu considerar todos os acidentes, não só esses dois grupos que a gente vai abordar. E está ao lado de uma colega, uma grande amiga, uma colega, nós terminamos faculdade na mesma turma juntas, então é um prazer para mim estar aqui participando. Falar de acidentes na infância, eu quero chamar a atenção para alguns pontos. 90% deles são preveníveis. Isso é um dado importantíssimo. E eles acontecem, como você já até falou, dentro da sua casa ou no entorno. E eles podem ser evitados com simples medidas de segurança. E as crianças são as mais susceptíveis. Então, esses acidentes, eles são acidentais e são considerados domésticos porque a maioria acontece dentro da própria casa que a criança vive. Então, com simples medidas de segurança, medidas preventivas, a gente consegue evitar. E é isso que a gente vai trazer aqui hoje, orientando os pais, porque, na verdade, esse tema, os acidentes na infância, ele responsabiliza a todos, nós, médicos, enquanto educadores que somos, os pais, a família, a escola, a sociedade e o governo municipal e estadual, cada um com seu papel, né, para conscientizar, para educar, para implementar políticas públicas. E essa iniciativa da SOBED foi fantástica, né, de fazer essa campanha para educar essas pessoas e na prevenção, porque é como se previne, é como se, aliás, evitar, não é deixar que aconteça para poder falar agir, tem que evitar realmente. É uma campanha nacional. E esse mês de outubro não poderia vir melhor hora, que é o mês das crianças. Exatamente. Quais são os principais objetos que são causadores desses acidentes e os que os pais devem ficar mais atentos? Então, nós como endoscopistas, nós fazemos uma escala de sobreaviso em alguns serviços que têm atendimento na pediatria. Essas crianças normalmente chegam para ser atendidas na urgência, com o pai ou a mãe referindo que a criança ingeriu algum objeto. Muitas vezes
eles nem sabem o que são esses objetos. Entretanto, quando nós abordamos essa criança, né, ela precisa estar em um jejum, nós aguardamos um período para fazer esse procedimento, para evitar o risco dessa criança broncoaspirar, ou seja, quando tem alimento no estômago misturado com esse corpo estranho, nós temos muito esse cuidado para evitar que essa criança, no momento do procedimento, ela venha a vomitar e esse alimento ir para a via aérea, ou seja, para o pulmão, para a traqueia, que é um caso mais, assim, até mais perigoso para fazer o acompanhamento. Então, essa criança precisa estar em jejum. Nós realizamos a endoscopia e fazemos a sua retirada. Os casos mais comuns que a gente encontra em crianças na faixa etária de 2 meses até 3 anos de idade são objetos pequenos. A criança tem uma fase oral, né? Oral. Né, Rosana? Tudo que bota na boca. Ela vai querer experimentar, colocar na boca, enfim. Só a partir dos 6 meses de idade, a criança começa a fazer esse movimento de pinça. Então, tudo que pega, eles começam a explorar o mundo, porque eles são aventureiros, eles são curiosos naturais. Eu chamo como exploradores mirins, porque tudo eles querem botar na boca e essa exploração começa pela boca. Tudo vai para a boca, tudo vai para a boca. Então, atenção redobrada, sobretudo do cuidador, do adulto cuidador, né? Para essas crianças no primeiro ano de vida que dependem totalmente de um adulto, né? O que é que eles vão pegar, né? Tem que ficar atento. Então, quando chega na urgência, nós somos acionados para fazer esse procedimento. Os objetos mais comuns que a gente retira, na verdade, assim, são moedas, objetos pequenos de brinquedos, né? Esses brinquedos que têm objetos pequenos. Inclusive, nos rótulos das caixas dos brinquedos, existe lá a faixa etária. Objetos pequenos, evitar a criança até faixa etária. Isso é muito importante para os pais lerem isso aí e ter esse cuidado. Outro objeto muito assim, comum que a gente encontra são as baterias. Nesse caso, é uma exceção à regra, ou seja, quando nós nos deparamos com uma criança engasgada com uma bateria, essas baterias de brinquedo, né? Hoje é muito comum. Aquelas bolinhas pequenininhas. Esféricas. Esféricas, esses objetos que absorvem, né? Que tem polímeros, também é muito perigoso, porque quando entra ele incha. Mas assim, o objeto mais comum é moeda e bateria. Mas existem os objetos pontiagudos também, que é como o Rosane falou, palitos, agulhas, pregos, parafusos, todos esses são objetos que a gente retira quando nós somos acionados para fazer o procedimento de endoscopia. Então, existem outros objetos na parte alimentar que também são ingeridos e podem impactar no esôfago do estômago, e são resíduos de alimentos, pedaços de carnes grandes, ossos, pequenos ossos de galinha, espinha de peixe, sementes de frutas, caroço de frutas. Isso é muito comum encontrarmos durante o procedimento da endoscopia para a retirada do corpo estranho. Essa retirada ela é feita através de um endoscópio, que é como se fosse um exame, né? Isso, é um exame, vai lá, a gente visualiza através de uma tela. E nesse endoscópio nós temos um canal que coloca a pinça de acesso, ou seja, aquele acessório que nós vamos retirar esse corpo estranho. Então, existem vários tipos de acessórios. Para cada corpo estranho, a gente tem um específico para fazer essa retirada. Agora, quer completar alguma coisa? Pode... Só quero, assim, organizar um pouco, porque nós vamos falar aqui de 2 grupos, né? Aspiração de corpo estranho e ingestão de substâncias corrosivas. Quando se fala em corpo estranho, ele tanto pode ser engolido como aspirado. Isso. E o engolido,
Aí a gente tem que chamar o endoscopista, dependendo, porque às vezes, dependendo do corpo estranho, ele pode, se ele passar, se o tamanho dele passar pelo piloro, que é um músculozinho que tem entre o estômago e o duodeno, ele vai sair tranquilo, sem precisar fazer endoscopia. Então a gente vai monitorar, a mãe chega no pronto-socorro e ela sabe qual foi o objeto, e a gente, a princípio, monitora, porque o peristaltismo do intestino tende a... Ele vai evoluir e vai sair nas fezes. E a gente vai mandar ela voltar com 24 horas, radiografar novamente, para ver se realmente ele está... Se ele conseguiu passar por esse músculozinho, e vai ser eliminado nas fezes sem nenhum problema. E o grande problema está nos corpos estranhos que são aspirados. Esses sim, porque ele pode engasgar, né? Ele engasga a princípio, que o engasgo vem com a tosse, que é uma forma de expelir esse corpo estranho, né? Ele tosse e esse corpo estranho pode causar tanto obstrução parcial como total, e tossir é uma forma de expelir. Então, você deve até deixar que a criança tussa, porque ele vai tossir, ele vai ficar agitado, e você vai vendo o que vai acontecendo, se os lábios vão ficar roxos, se ele tiver respiração ruidosa, se emitir sons, é porque ele está respirando. E aí você vai começar as manobras, se é que a pessoa que está em casa está capacitada para isso. Porque isso é uma coisa importante. Quem cuida deve ter um mínimo de conhecimento sobre esses primeiros socorros, enquanto o médico não chega. Ou então um SAMU, alguma coisa assim, porque não dá para fazer a manobra levando a criança para o pronto-socorro. Então, existem manobras para crianças menores de 1 ano, tá? E as maiores de 1 ano. Então, é isso, aspiração de corpo estranho, aliás, ingestão ou aspiração de corpo estranho. E os principais objetos, Verônica já falou aí, né, moeda, eu, quando fazia pronto-socorro, vivenciei muito isso com moedas. Como é muito comum as moedas. Tudo bota na boca, né? Mas isso vai servir para qualquer um outro. Os clipes, as baterias, as pilhas, fósforos, as balas duras, os pedaços de carne. Então, até 4 anos de idade, as mães devem ter cuidado com os alimentos, que a gente sabe que tem que ser muito bem cortados, desfiados, para a criança poder ingerir, porque ele não sabe mastigar ainda direito, porque não tem dentes. Mas tem uma técnica de alimentação, de introdução alimentar em pediatria, que é o BLW, que é deixar a criança pegar tudo com a mão. Eu sempre fui muito resistente para adotar isso, e na verdade eu não adoto, porque eu tenho que ser com a vigilância constante. Porque se ele com as frutas, eu até acho interessante, mas pedaços de carne tem que ser com uma vigilância assim, excessiva, para que não aconteça isso. Tá? Porque na hora é um descuido. É um piscar de olhos. E isso, assim, os cuidadores, por conta de celular, ficam lá com as crianças e eles olhando no celular, nem prestam atenção. E num minuto essa criança pega alguma coisa e põe na boca. E estar atenta aos irmãos maiores, né? Que às vezes eles colocam objetos na boca dos bebês. Meu Deus! Tem que ficar muito atento em relação a isso. Agora, quando o pai e a mãe não sabem que é criança, porque sabe que criança está lá quietinha no lugarzinho dela, engoliu lá e não teve assim, nenhuma reação. Como saber? Se engoliu e ele não teve sintoma, só vai saber quando eliminar nas fezes. Se é que vai ser eliminado, né, Verônica? Porque tem alguns que não são, que você... Por exemplo, esse palito mesmo da bala, do pirulito, teve que ser retirado. Como foi porque essa história desse palito? Ele ficou enganchado lá no fundo.
Conte pra gente essa história do palito. Eu não sei detalhes porque não foi comigo, foi uma amiga que falou, olha, eu recebi um pai levou uma criança que disse, ele sabia que estava chupando o pirulito e de repente o pirulito acabou e o palito foi junto. Entendeu? E o menino chegou lá assim, ó, com a cabeça por conta do palito que estava aqui. Sim, um detalhe importante, que quem esteja com a criança num momento desses, não vá colocar a mão na boca para tentar tirar, se não está sendo visto por estranho. Nem provoca nada. Ele só vai fazer as medidas se souber, se realmente tiver sido aspirado. Outra coisa importante também, quando alguém presenciar essa ingesta, evitar também dar comida depois ou água, porque tudo isso vai dificultar tanto para o jejum do procedimento de endoscopia, quanto também a criança pode ir para a via aérea. Mas na maioria das vezes, Juliana, eles sabem. Eles sabem o que foi que a criança ingeriu. Colocou então vamos fazer um resumo aqui. Meu filho está brincando, engoliu um corpo estranho. O que fazer? Engoliu o corpo estranho. Engoliu, aspirou? Porque são condutas diferentes, né? Se engoliu, eu até já comentei aqui que dependendo do corpo estranho, ele vai ser eliminado. Do tamanho dele, que Verônica pode até falar isso, que tamanho que vai passar no piloro e que vai evoluir e ser eliminado nas fezes. E tem alguns que realmente ficam grudados ali na mucosa e que você tem que realmente retirar. Você vai radiografar. É a primeira coisa quando a mãe chegar no pronto-socorro dizendo meu filho engoliu e se ela sabe dizer ou não o que foi, vai radiografar para saber aonde ele está e avaliar. E como conduzir vai depender muito disso. Tá? Isso. E com relação questão, voltando um pouquinho à questão das baterias, existem as baterias de vários tamanhos, né? Existe aquela tipo um botão, uma maior. Então, assim, a bateria, como eu falei, é uma emergência, não é nem uma urgência, porque ela vai liberando ela é corrosiva, vários elementos, lítio, tem que ser retirado, zinco. Isso aí não pode. Então, essas substâncias, quando elas entram em contato com a mucosa do esôfago, ou se ela descer para o estômago, elas começam a liberar substâncias altamente tóxicas e que podem causar danos, lesões, ou seja, úlceras, erosões, feridas, né, dentro do estômago e do esôfago, e que essas lesões podem ser fatais. Pode haver, dependendo do local e da intensidade da agressão dentro do órgão, do esôfago, do estômago, elas podem perfurar, pode provocar danos bem importantes. E se não houver uma agilidade no atender dessa criança, pode complicar, pode ter várias complicações mais sérias e mais graves. Com relação ao tamanho também, né, que Rosane falou aí sobre moedas, por exemplo, existem moedas de vários tamanhos. A moeda, geralmente, ela é lisa, quando ela desce de uma forma bem tranquila, rápida para o estômago. Entretanto, às vezes eu já peguei criança com uma semana com a moeda dentro do estômago que não saiu. E o que é que essa criança vai sentir? Vai sentir dor, desconforto, ela vai ter inapetência, não vai querer se alimentar. Então, assim, quando a mãe já leva faz 7 dias que ela ingeriu esse corpo estranho e não desceu com a radiografia mostrando o local que ela está, é porque realmente ela não deu para passar no piloro. Normalmente são aquelas moedas maiores de R$1, moeda de 25 centavos, que elas têm um diâmetro maior, e ela não consegue ultrapassar o piloro, que é esse músculozinho, esse ósseo que é a passagem do estômago para o intestino. Então, ela fica ali e fica irritando a mucosa. Então, precisa também ser retirada. Na endoscopia também? Pela endoscopia. Ou é preciso fazer alguma cirurgia? Não, pela endoscopia. Normalmente, a gente retira pela endoscopia.
quando o objeto passa desse músculozinho, desse orifício do pilório, ela já desce fisiológico. Então, ela vai pelo peristaltismo, acompanhando todo o trajeto do intestino delgado, depois para o grosso, e ela é eliminada nas fezes. Um dos últimos sobreavisos que eu fiz no hospital aqui de saúde suplementar, eu fui chamada para uma criança que tinha ingerido uma bateria. Só que quando ela fez a radiografia, né, do tórax e do abdômen, mostrou que a bateria já estava na topografia do intestino já para descer. Aí não teve muito o que fazer. Essa criança eu pedi à pediatra, orientei direitinho, olha, deixa ela em observação, vamos fazer, normalmente a gente faz assim, um óleo mineral, um laxantezinho para ver se ela movimenta mais rápido, e ela normalmente desce, mas precisa ficar em vigilância, muito cuidado. Esses acidentes, eles realmente, a prevenção é o mais importante, né? Conscientizar os pais, a família, né? A escola. Existe, eu não sei se vocês têm conhecimento, acho que sim, da Lei Lucas. Já ouviram falar nessa lei? Lei Lucas, que foi implementada em 2018. E por que esse nome Lucas? Porque uma criança chamada Lucas, de 10 anos de idade, foi fazer um passeio na escola e se engasgou com a salsicha. E faleceu, foi a óbito, não foi ninguém que estava ali, de professor, de cuidador, sabia de primeiros socorros. Então, essa lei obriga hoje cada escola, seja pública ou privada, capacitar professores e cuidadores em primeiros socorros. Depois, e isso foi quem incentivou isso foram os pais dessa criança, né, para conscientizar, para que não ocorra esse com outros, né? Então, uma salsicha, foi comer um sanduíche que tinha uma salsicha e asfixiou. Então, realmente, a prevenção é muito importante. O primeiro ponto é reconhecer os riscos, o que é que existe dentro de casa que é considerado risco para poder ser eliminado, né? E isso vale para a regra número 1, a regra básica é: tudo que é perigoso tem que ficar fora do alcance de crianças. Armários armazenados em locais, armários altos, se possível chaveados. Por quê? As crianças maiores, como eu falei, elas são curiosas. Elas não botam cadeira para subir, para ver o que é que tem ali dentro daquele armário. Então, de preferência que tenham chaves. Então, essa é a condição sine qua non para a prevenção. Até porque tem os objetos e tem as substâncias corrosivas também, né? Que geralmente estão ali na cozinha, na área de serviço. Se a gente for levar em consideração os locais, 40% dos acidentes acontecem na cozinha, seguido do banheiro, porque é lá onde se guarda, tem pessoas que guardam medicamentos, os próprios perfumes, né? Tudo é guardado em banheiro. Então, tudo deve ter o seu lugarzinho, sempre bem armazenado. As substâncias corrosivas nunca, porque as mães têm mania de tirar da garrafa que vem e colocar em outras embalagens, de Coca-Cola, essas garrafas PET, que até as crianças ficam achando que é refrigerante que tem ali. Mas já entrando na parte de substâncias corrosivas, criança, essas ingestões são acidentais, diferentemente de adolescentes e adultos, que são intencionais. E isso está muito, o quadro clínico que eles vão apresentar depende muito do volume ingerido, da substância se é ácida, se é alcalina, e do volume. Como em criança ela é acidental, às vezes não causa muito problema, porque é muito pouco o volume. Então, quando você coloca uma coisa na boca que arde, que queima, porque o que é que eles provocam? Queimaduras graves. E aí a criança não consegue ingerir, mas quem intencionalmente quer ingerir, esses são os casos mais graves. Né? Como é o tratamento, o procedimento de um acidente com as substâncias corrosivas? Com relação às substâncias corrosivas, né, ela é mais comum realmente em adulto, porém
crianças também acontecem, né? Muitas vezes chegam já com lesões na mucosa oral, nos lábios, porque a substância é tão perigosa mesmo que ela causa um dano impressionante, assim, assustador na mucosa. E esse dano, à medida que ela ingere, dependendo do volume que ingere, também ela vai no trajeto do esôfago até o estômago, causando todo esse estrago. Queimando tudo, porque são substâncias altamente corrosivas, né, que vai queimando a mucosa e a mucosa vai se abrindo, se desfazendo e causando muitas lesões. Essas normalmente chegam também através da urgência, né? Então, assim, se, por exemplo, acontecer, pais, mães, fiquem bem atentos, se acontecerem isso, chamem o SAMU, que tem todo um fluxo para ir. Se for em setor público, tem que ir para a UPA para ser direcionado para o hospital de urgência. No caso, no setor público aqui em Natal, é no Hospital Alfredo Gugel. E se for no setor privado, tem os atendimentos da pediatria nos hospitais de saúde suplementar, que tem no Hospital da Unimed, aqui em Natal também tem no Hospital Antônio Prudente. E assim, é uma emergência também, precisa ser... a gente dá um prazo do horário que ocorre essa ingestão, né? A gente faz uma análise a partir desse momento... Até de 2 horas até 6 horas precisa fazer uma endoscopia para ver qual a extensão dessa lesão para tomar as medidas necessárias nesses casos. Quais são as medidas, geralmente? Então, geralmente, dependendo do local e da área que foi danificada na mucosa, aí pode-se passar uma sondinha para deixar ali em repouso, evitar... alimentos, evitar fazer medicações para parar, assim, ou algum água, alimentos, ou alguma coisa para ela vomitar, porque muitas vezes essa substância, quando ela retorna através do vômito, vai queimar mais ainda essa mucosa. Então, fez o estrago na ida e vai fazer na volta. Tem um dado importante, é que quando isso acontecer com criança, os pais não devem dar leite, nem dar água, não oferecer absolutamente nada, porque eles querem porque eles acham que a substância é corrosiva, então tem que dar algum alimento para neutralizar. E não é para dar, porque piora, só piora. E nem para provocar vômito, porque o vômito, o retorno desse conteúdo gástrico, ele vai expor mais ainda a mucosa a essa substância corrosiva. Então, a orientação é não fazer nada e procurar o pronto-socorro de imediato, se possível, levando o rótulo do produto, a garrafa, a substância, até para poder o médico saber qual é o produto, né? O pH, se é um ácido, se é alcalino. Enfim, o ideal é que leve. E lá no pronto-socorro o médico vai tomar as medidas, porque com certeza precisa realizar endoscopia. Isso aí é igual. A aspiração nem sempre, né? Quer dizer, a ingestão de corpo e chão, mas ingestão de substâncias corrosivas tem que ser feita endoscopia, porque até existe uma classificação de risco para você avaliar a sua conduta, se vai mandar para casa, se vai ficar internado. Exatamente. Então, a endoscopia é necessária. E tem que ter esse período que Verônica falou, porque não pode ser muito tempo depois, tá? E nem pode ser tão cedo. Porque, como tem uma grande complicação, que é a perfuração, se você passar o aparelhinho logo cedo, pode induzir essa perfuração. Então, tem que ter um período para ser realizada. Normalmente, tem 3 fases quando ocorre essa ingestão. A fase aguda, aquela fase que é de 0 a 2 horas, que é a fase bem aguda. Aí, até 24 horas, você pode intervir. E após isso, aí essa criança tem que ficar em observação. Normalmente fica em observação porque o
o estrago na mucosa é tão intenso que muitas vezes, além de perfuração, pode causar fístulas. E com o passar do tempo, com uma semana, começa a ver o processo de cicatrização dessas lesões. Ou seja, começa a diminuir esse processo inflamatório agudo. E com 7 dias a gente repete essa endoscopia para ver como é que está o trajeto. Se tiver fístula, vai precisar intervir. Se tiver, por exemplo, no esôfago, pode dar fístula para o pulmão, para a traqueia. Então, tudo isso vai precisar de uma internação mais longa. Esse processo é mais lento para cicatrizar. E com o passar do tempo, essas lesões, elas dão um estreitamento, ou seja, estenose. Esse órgão fica muito estreitado. Muitas vezes vai precisar de uns procedimentos posteriores, como dilatação ou muitas cirurgias subsequentes, dependendo da quantidade da ingesta desses corrosivos, entendeu? Então, assim, é um processo, normalmente, quando ocorre em criança, quando é grave, é para o resto da vida. Então, são sequelas. Inclusive, é considerado de risco para câncer também, de esôfago. Exatamente, futuramente, mesmo havendo um processo de cicatrização, mas são lesões... Mas eu volto a dizer que criança... São poucos os casos graves, né? Quando acontece é mais em adolescente. Em adolescente ou adulto. Que faz intencionalmente, que ingere uma quantidade bem maior. Pacientes também psiquiátricos, problemas neurológicos também que podem ingerir isso. Então, tem que ficar atento e tem que prevenir. Exatamente. Doutora Verônica, doutora Rosane, foi ótimo esse bate-papo, mas eu queria, para a gente concluir, o que é que faltou a gente falar? Tem algo a mais que vocês acrescentariam aí para os pais e para os profissionais também, que tantas vezes recebem essas crianças no pronto-socorro? Eu quero reforçar a questão da prevenção, como o Rosane já falou, né? Os pais sempre estarem atentos, as crianças olharem ao redor, ter o cuidado de não deixar objetos pequenos próximos onde o entorno que essa criança brinca, que ela faz atividades. E com relação aos colegas que recebem esses atendimentos, né, de crianças, normalmente existem protocolos, né? Assim, inicialmente o fluxo ele exige um protocolo, até porque o endoscopista ele é acionado quando é necessário. Quando acontece. Mas normalmente esses atendimentos é feito pela pediatria na urgência e eles sabem muito bem conduzir. E normalmente, quando acontece, eles já acionam a gente, muitas vezes antes até assim de estar preparado o jejum, a gente precisa conversar. Tem alguns que não estão muito afeitos ainda, nem muito experientes com relação a isso, que a gente, às vezes, precisa orientar também. Doutora Rosane. Prevenção, sem dúvida, é o que tem que acontecer para evitar que esses acidentes ocorram, né? Então, para você, mãe, para você, pai, cuidador que está em casa com seus filhos, né? É bom lembrar que segurança, criar um ambiente seguro, segurança e diversão devem caminhar lado a lado. Então, tem que identificar os riscos, os possíveis riscos que tem na sua casa, eliminá-los, tirar os objetos perigosos, que vocês sabem, não é? Pai e mãe já sabem. Então, vamos tirar. Ter atenção aos brinquedos, às peças pequenas. Quando for comprar um brinquedo, prestar atenção na idade, né, que está lá escrito na embalagem. Se tem o selo do Inmetro, é importante, porque se tiver o selo já significa que passou por vários testes de qualidade, de segurança. Então, está atento a isso. Esses brinquedinhos, você imagine a importância do que é prevenir um acidente que pode ser fatal para o seu filho. Então, e prevenção... Então, prevenir esses acidentes é tudo, né? E é informação, é educação, é um ato não deixa de ser um ato de amor, é um ato de responsabilidade e de amor. É você cuidar da saúde e do futuro das crianças.
Olha aí. Ótimo podcast para esse mês das crianças. Olha, os pediatras, eles invadiram o canal do Viver Bem nesse mês e eu estou muito feliz, porque é muito importante a gente levar informação. Essa campanha da SOBED tem algum site, tem algum lugar que tem mais informações sobre esse assunto? Tem o site da SOBED, inclusive lá, Rosane, nós temos vasto material para entregar assim, para os pais, para prevenção, né? Inclusive eles abordaram até a possibilidade da gente ir em escolas, conversar com os pais, fazer um encontro com pais, né? E para explicar e fazer essa campanha de prevenção. Então, se vocês quiserem acessar, tem o site lá da SOBED Nacional e ela tem o link para os médicos campanha. E tem para a sociedade também. Então, e a sociedade sociais. A Sociedade Brasileira de Pediatria, através do Departamento de Enfrentamento a esses acidentes, também tem vários materiais. Então, vou fazer o seguinte. E já a própria Sociedade Brasileira também já fez campanha nesse sentido. Sempre. E se a gente for abordar todos os acidentes, inclusive violência, é também uma coisa, um tema que é preciso falar, né? Que é preciso. Eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo esses sites para que você possa clicar e se informar mais. Ok. Muito obrigada, doutora Verônica e doutora Rosane. Volte sempre. Como é que foi o primeiro podcast de vocês? Foi tranquilo? Tranquilo. Não sei como é que eu vou me ver, né? Mas ficou ótimo. Voltem sempre. Então, obrigada. Eu agradeço em nome da SOBED, né? Eu, quando recebi esse desafio, Rosana, eu só lembrei disso. Vou falar com o pessoal da pediatria, porque vai estar junto. Como eles têm muita experiência, que são eles que chamam a gente na urgência, então, assim, eu conversei com Devani, ela que me deu essa informação de vocês. Eu fiquei assim, não, vai ser isso e vamos fazer. Que coisa boa. Você que acompanhou esse podcast, compartilhe, você viu o quanto é importante a informação e a prevenção para que esses acidentes não aconteçam. O que a gente quer que as nossas crianças cresçam saudáveis e felizes, sem acidente, tá bom? Obrigada e até o próximo podcast.